meus amigos, estamos de volta. E hoje vamos falar de um assunto aí que, assim, deixou o palmeirense meio que com uma pulga atrás da orelha aí, ficou meio que ressabiado nas redes sociais. Inclusive pipocou de comentário, de mensagem dos palmeirenses aí, dando opinião sobre o assunto. Mas antes de começar o vídeo, é o seguinte, já deixou o like, importante para a divulgação do vídeo aí, para a gente crescer um pouco mais o nosso canal, para a gente chegar para mais pessoas, tá? Se você curte o conteúdo aqui, é muito importante o likezinho, tá? E se você tá chegando no canal agora, se você não é inscrito, já se inscreve aí, que a gente vai trazer vídeos aí sobre informações sobre o Palmeiras, notícias aqui, opiniões, pós-jogo, sempre, tá? Então já ativa o sininho, que é muito importante também. Vamos lá então para o assunto que eu tinha a tratar com vocês aqui hoje, que é o seguinte: saiu uma matéria no UOL hoje de um tal de Danilo Lavieri, tá? Que diz o seguinte, meio que tentando explicar ali por que o Palmeiras não contrata jogadores grandes, jogadores de nome, jogadores que possivelmente ganhariam muito no Palmeiras, tentando explicar isso aí. E eu vou deixar minha opinião aqui também, porque vocês sabem que eu não vou deixar de falar o que eu acho, tá? Seguinte, a matéria diz basicamente o seguinte: o Palmeiras veta esse tipo de contratações porque tem medo desses caras queimarem o ambiente dos jogadores que estão lá atualmente. Basicamente foi isso, e foi assim mesmo que foi dito na matéria por esse tal de Danilo Lavieri, tá? Eu vou trazer a informação para vocês aqui. Eu gostaria que vocês pegassem a informação e dessem a opinião de vocês em relação a essa matéria e o que vocês acham sobre o que foi dito, tá? Porque, como eu falei, foi dito que o Palmeiras não traz jogadores de nome justamente por conta que tem medo do ambiente ficar ruim. Tem medo de ter guerra de ego. Eu fui dar uma lida na matéria e eu vi tudo isso lá. Se vocês forem pegar lá, eu inclusive indico que vocês vão ler essa matéria e tirem as próprias conclusões, tá? O Palmeiras tem medo de ter guerra de egos, de ter vestiário perdido por causa de um jogador, por causa de dois jogadores, sei lá. Essa é a justificativa que esse setorista do Palmeiras colocou como se fosse verdade. E colocou o Abel junto, dizendo que quem estaria aí encabeçando aí essa ideia, essa filosofia dentro do clube, seria o treinador. Então, assim, meio que querendo colocar, o que me pareceu, né? Meio que querendo colocar o treinador como um testa de ferro ali de uma ideia que me parece meio esquisita. Como assim? Se você trazer um cara bom, um cara que ganha bastante... O Lucas Lima não ganhava muito? Ganhava 1 milhão por mês? Quebrava o ambiente? E era ruim pra caramba. A gente sabe o que deu do Lucas Lima. E o Jorge? Ganhava muito. Resolvia? Não, mas a gente sabia que era ruim. Antes dele ser contratado, eu vinha aqui falar, sei não, hein? Esse cara aí, lateral, ganha esse valor, esse preço, lateral, com um problema no joelho. A gente falava aqui. E aí, como é que é? Fora muitos outros, que ganham pra caramba e não jogam nada. E os caras que ganham bem, que realmente que ganham bem, porém resolvem. E aí, como é que fica? Querendo deixar entender nessa matéria aí que bons caras de nome, de estrelas, são ruins de vestiário, os caras vão quebrar. Não são todos. Não são todas estrelas que, porra, são horríveis de vestiário. Então essa é uma justificativa bem esquisita, no mínimo, né? Mas o pior foi ter colocado o Abel como o encabeçador dessa ideia. Coisa que eu acho que não é. Eu acho que não é. Por que eu acho que não é? Eu não vou vir aqui em achismo, tá? Não vou vir aqui em achismo. Sabe por que eu acho que não é o Abel que encabeça essa ideia? Eu acho que isso é coisa da diretoria. Isso eu acho que é coisa de setorista que
porra, tem ali um conluio com a Leila? Sabe por quê? Porque o Abel veio em entrevista coletiva contra o São Bento, e eu falei isso aqui nos últimos vídeos, inclusive coloquei a fala dele como pauta aqui no canal, dizendo o seguinte: o bom custa caro, jogador bom custa caro. Foi o que o Abel disse em entrevista, nitidamente cobrando reforços de qualidade para a diretoria. Então, assim, não faz sentido nenhum sair uma matéria na UOL dizendo que o Abel não quer trabalhar com jogadores bons, com jogadores estrelas, com jogadores de nome. Não faz sentido, tá? Não que eu queira, nossa, jogadores em fim de carreira no Palmeiras. Não, claro que não, obviamente. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Porém, a gente sabe que é importante jogadores que têm qualidade. O Abel colocou isso, entendeu? Não foi setorista, não foi Leila, não foi nada disso. Foi o Abel que colocou isso. O bom custa dinheiro. E para você ter um jogador bom no seu time, você tem que desembolsar. E quem que não quer desembolsar aí? Me fala, quem que não quer? É o Abel? Então, assim, eu achei essa notícia aí muito esquisita, muito estranha, tá? Essa matéria muito esquisita. Me parece querendo colocar o Abel aí como escudo, tá? Por ele ter dito na coletiva e ter cobrado na coletiva reforços, porque ele cobrou. Foi perguntado a ele, simplesmente. Não, a gente tinha que trazer sim, eu falei que precisava trazer, eu falei que se precisasse, se tivesse que sair jogadores, iriam sair, mas precisariam ser repostos. Foi o que o Abel disse. E eu concordo plenamente com ele, eu acho que a maioria da torcida. Por isso que eu acho que o que foi dito nessa matéria não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Se realmente o Abel não gosta de trabalhar com esse tipo de jogadores, ele nunca vai poder treinar um time da Europa, ele nunca vai poder treinar uma seleção, porque o que mais tem nesses times, no Bayern de Munique, são estrelas. O que mais tem aí sei lá, no Chelsea, no Manchester, são estrelas. E não faz sentido um negócio desse que estrelas acabam com isso. Então, assim, sei lá, cara. Essa matéria foi muito esquisita. Quero muito saber a opinião de vocês. É óbvio, trouxe a informação aqui para vocês, justamente para a gente ter essa discussão e a gente poder aqui trazer, sei lá, tentar ver o que acontece, cara. Porque eu querer colocar o Abel como testa de ferro da situação, tá de brincadeira. Como eu falei para vocês, eu acho que isso aí setorista mandado por diretoria. Mandado. Justamente por conta do que o Abel falou lá. Querendo dar uma represária aí. Bom, enfim. Quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso. Tamo junto, meus amigos, mais uma vez. Deixa o like que é importante aqui no vídeo para a gente trazer mais informações, trazer mais aí pautas para a gente discutir aqui no canal. Falou? Tamo junto. Avante palestra. É nóis.